Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. É um prazer ter você conosco, principalmente agora que estamos realizando essa nova série com o título Apostolado Adventista. Você que está nos ouvindo já assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo da série. Você está observando um chamado de Deus para a realização do maior movimento de implantação de igrejas, que é o apostolado adventista. Mas quem seriam esses apóstolos? Então, se você assistiu o primeiro vídeo, nós vimos biblicamente que aqueles que deveriam estar sendo mantidos pelos dízimos deveriam ser os apóstolos, de acordo com o Novo Testamento. Vemos que esse grupo de apóstolos, pastores, são aqueles que implanta uma igreja numa cidade, num lugar onde não tinha a presença da igreja, eles discipulam, capacitam os membros, escolhem a nova liderança, que seria também os pastores locais, que seriam os anciãos, e partem para novos campos. Um exemplo que nós já vimos, típico, é o apóstolo Paulo. No segundo vídeo, nós fizemos o paralelo entre os escritos de Ellen White, juntamente o trabalho dos apóstolos. E nós vimos claramente, de acordo com os escritos de Ellen White, de que os pastores devem exercer o ministério apostólico. Isso nós vimos claramente. Se você ainda tem alguma dúvida, volte ao vídeo, assista lá a série e você estará realmente claramente vendo essa verdade, tá ok? Mas hoje nós vamos dar continuidade. O tema de hoje é urgente, reforma pastoral adventista. Ou seja, o sistema pastoral adventista precisa passar urgentemente por essa reforma, tá ok? Voltar a ser o que deveria ser. O que éramos no início do movimento adventista deve ser resgatado hoje, para que possamos ter um avanço completo na obra. Haver um deleite no corpo pastoral, sabe? Os pastores precisam sentir que estão cumprindo a missão de Deus. E nós estamos vendo hoje um declínio espiritual muito grande no corpo pastoral. Nossos pastores, infelizmente, estão vivendo para satisfazer a administração a homens, quando deveria estar em obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus revelou. Eu digo que eu estudei muito sobre isso. Eu sou teólogo da Igreja Adventista, né? Fiz a minha formação teológica, né, no seminário latino-americano SALT, de Engenheiro Coelho. Eu falo com propriedade, estudei 4 anos teologia, e essas verdades aqui eu não conhecia. Então, por esse motivo, eu sei que muitos dos pastores que estão me ouvindo agora, até presidentes de campo, quem sabe, para você seja também algo novo esse assunto. Mas eu peço, em nome de Jesus, que você, com muita oração, estude as passagens que estamos citando aqui, os textos bíblicos, do Espírito de Profecia, estude a fundo sobre o assunto, porque muito material eu estudei depois. No meu último ano de ministério, eu já estava conhecendo essa verdade. Isso foi em 2009 para 2010. Então, já fazem 14 a 15 anos. Então, não estou falando aqui para você como alguém que não estudou bem sobre o assunto, que não teve tempo. Então, eu realmente estudei bastante sobre o assunto e eu peço que você também faça a mesma coisa, porque Deus, muito em breve, nós sabemos que as profecias estão se cumprindo, muito em breve tudo isso vai passar. Então, façam a vontade de Deus. E eu não estou falando somente aos pastores, aos membros da igreja também, que precisam assomar as vozes, como nós vimos no último vídeo, última live, que realmente essa é a vontade de Deus também, que a igreja tome iniciativa para poder fazer esse trabalho, para que nossos pastores possam ser apóstolos e possam estar indo para novos campos, implantando igrejas, tá ok? E hoje nós vamos continuar apresentando tais textos. Agora, interessante observar, se os apóstolos fossem agora viver, se os pastores fossem se tornar apóstolos, como deveria ser, ir para novos campos,
Será que a igreja local estaria preparada hoje para poder fazer esse trabalho? Delas auto se manterem? Será que nossos anciãos hoje estão realmente preparados para assumir a igreja local? Então, hoje nós vamos apresentar esse aspecto também. Ok? Vamos então aqui à primeira passagem. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Será que não é por esta causa que ela diz, Ellen White, que os pastores deveriam mais ensinar do que pregar? Ensinar o quê? Ensinar a se manterem espiritualmente e organizadamente como igreja, ou seja, discipular os membros. Vejamos se esse texto dela não confirma isso. Agora eu vou apresentar o texto que ela faz menção disso. Olha só. O livro Evangelismo, página 381, diz aqui, ó, se fossem dadas as devidas instruções, caso fossem seguidos métodos apropriados, todo membro da igreja faria seu trabalho como membro do corpo. Faria trabalho missionário cristão. Mas as igrejas estão morrendo e querem um ministro que lhes pregue. Não é isso que está acontecendo, meus irmãos. Você vai até em igrejas grandes, é o pastor que prega. Nas igrejas pequenas, que o pastor não pode estar, muitos desses irmãos, sem ter tido preparo nenhum, acabam não tendo um preparo para poder desenvolver melhor a sua igreja. Então, por isso que tem igrejas hoje, você vai ver em muitos lugares, as igrejas estão realmente mirradas, fracas espiritualmente, uma liderança despreparada. E a gente está vivendo um ciclo, esse ciclo vicioso de ministério. Enquanto que deveria o pastor apóstolo, que esse é realmente a função, e eu toco sempre nessa tecla, quando ele chega numa cidade onde não tem presença adventista, ele deveria implantar, organizando aquele local, evangelizando, né? E nós vamos ver aqui os textos que ela fala. Quando começa a levantar o número de fiéis, deve o quê? Discipular esse grupo, ensinando sobre escola sabatina. Eu vou mostrar tudo isso aqui nessa série, tá? Esse aqui é só o início. E esse grupo sendo preparado, que não precisa ser muito grande, mas o suficiente para que eles possam se manter. Será que nossos pastores sabem discipular? Sabem realmente treinar, capacitar a igreja, ensinar a igreja? Porque os pastores hoje parece que só querem pregar. Dá para contar no dedo, em muitos lugares. Você, meu irmão, que está me assistindo agora, não importa qual igreja você é. Quantas vezes o teu pastor fez treinamento na tua igreja? O teu pastor local. Você está vendo que... e olha que entra e sai pastores e muitas vezes não acontece esse dinamismo de treinamento. Então, o pastor ele não deve somente pregar, ele tem que ensinar. Vamos lá, então. E nós estamos vendo aqui isso na revelação. E com isso as igrejas estão morrendo. Só querem que o pastor que lhes pregue. E isso está errado. E olha só o que diz aqui, ó. Não é isso que está acontecendo. Hoje as igrejas, de um modo geral, são muito fracas. Existem muitos anciãos, meus irmãos, que nunca fizeram uma santa ceia. Se você olhar no manual da igreja, você vai ver lá que a igreja autoriza para que anciãos celebrem a Santa Ceia, dirijam sem pastor. Mas o que acontece? Muitos deles não sabem e nunca celebraram a Santa Ceia. Isso ancião com mais de 20 anos de ancianato. Não estou falando de anciãos novos, anciãos antigos. Não sabe dirigir uma comissão sem a presença do pastor. Não sabe dirigir uma comissão. E muitas outras coisas. Isso é um absurdo. Isso é porque só estou falando de anciãos, sem contar os demais líderes locais. E nós precisamos de uma grande reforma no sistema pastoral existente hoje. Senão, onde vamos parar? Será que vamos concluir a obra?
Quem mais se alegra em ver isso acontecendo, irmãos? Quem mais se alegra? A preocupação está na vida espiritual de nossos membros. Ao mesmo tempo, a vida espiritual dos pastores estão a definhando. Muitos pastores estão pecando e estão sendo removidos do ministério, ou está tendo uma remoção dos pastores por injusta causa, porque não atinge o alvo de batismo. Eu ainda quero trazer aqui mais para frente sobre alvo de batismo, tá ok? Ou porque o pastor não segue as normas e as regras ditadas pelo seu presidente de campo, e tem muito disso, e ainda quero trazer sobre esse assunto também. Mas há aqueles que não têm o dom do ministério, não treina, não ensina a igreja. Pastor que não ensina, ele não é pastor. Me desculpa, mas eu estou sendo bem sincero. Ele não deveria estar exercendo essa função. Porque o pastor tem que ensinar, discipular a igreja. Isso você vai ver, os apóstolos, eles ensinavam, discipulavam os membros. Paulo mesmo era um tremendo mestre para a igreja apostólica. Jesus foi o nosso maior exemplo. Então, tem que ser discipulado. Mas muitos dos nossos pastores nunca realizou sequer um treinamento ensinando a igreja a ser uma igreja mais espiritual, mais missionária, a ensinar a igreja as funções, os ministérios dentro da igreja, a liderar, ensinar os membros a liderar. Enfim, eu fiz teologia, nós tínhamos um bom material no SALT. Eu creio que hoje deve ter até melhorado no SALT, tá? Mas na prática, nossos pastores não exercem o que deveria exercer. Tá certo, irmãos? Então nós devemos realmente entender qual é a função de um pastor. Porque a cara do líder vai ser a postura dos liderados. Então, o que acontece é isso, irmãos. As igrejas estão ficando cada vez mais fracas, porque elas não se desenvolvem. Olha só, vou continuar aqui, irmãos. A verdade tem que ser dita, né, irmãos? Olha só. Mas como efetuar essa mudança? Olha como o Espírito de Profecia tem a resposta para tudo. Não precisaríamos estar nessas condições hoje, se fôssemos fiéis às suas mensagens. Vejamos, olha só o que Ellen White fala sobre isso. Olha só. Nossos ministros devem planejar sabiamente como mordomos fiéis. Está vendo? Os apóstolos aqui, os ministros, pastores, apóstolos, deveriam planejar, fazer um planejamento. Eu digo que quando eu assumi o ministério, no meu primeiro ano, o campo exigia um planejamento. E o planejamento que a gente tinha recebido do SALT, infelizmente, não tinha essa luz, essa importância da mensagem. Mas uma parte dela, sim. Então, o nosso pastor tem que fazer um planejamento apostólico. Mais para frente, eu quero colocar à disposição num conjunto de aulas, vou falar sobre o plano de ação dos apóstolos, tá? Vou apresentar logo em breve uma escola dos apóstolos. Então, eles devem planejar sabiamente, devem sentir que não é seu dever rondar as igrejas já formadas. Está vendo aqui, irmãos? Olha só, hein? É muito claro, irmãos. Não devem rondar as igrejas formadas, mas antes fazer trabalho evangélico ativo, pregando a palavra e fazendo o trabalho de casa em casa nos lugares que ainda não ouviram a verdade. Está vendo aqui que Ellen White é muito clara, irmãos. Por isso que eu estou falando. Ela fala que nossos pastores, os nossos ministros, nossos apóstolos, tá? Eles não devem ficar onde as igrejas estão formadas, rondar as igrejas já são formadas, mas devem fazer um trabalho evangélico ativo. Eu estou repetindo, irmãos, porque parece que não entra na cabeça dos nossos pastores.
Aqui, irmão, está muito claro, deve ir pregando a palavra de casa em casa, irmãos. Olha só os pequenos grupos, irmãos. Formando, dando estudos bíblicos de casa em casa, organizando pequenos grupos, em lugares que ainda não ouviram a verdade, irmãos. Esse é o trabalho que tem que ser feito pelos nossos ministros. Verão que nada é mais animador de que fazer trabalho evangelístico em novos campos. Irmãos, como eu falei, no meu último ano de ministério, em 2009, eu comecei a ver essas verdades. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a ir no meu distrito lá, que eu tinha em Brasil Novo, no Pará. Eu comecei a visitar vilarejos onde não tinha presença adventista. Eu dormia lá na casa da pessoa que me hospedou, lembro muito bem, dava estudos bíblicos, visitava, comecei a organizar pequenos grupos. Então, esse é um trabalho animador, irmão, sabe? É muito gostoso fazer um trabalho evangélico ativo. Agora, o pastor que fica rondando as igrejas, que já conhece a verdade, visitando irmãos já adventistas de anos, não sou nada contra, o ancião tem que fazer esse trabalho. Mas a missão do pastor, irmãos, é realmente evangélico, irmãos. Ele tem que partir para novos campos. Esse é o trabalho do pastor apóstolo. Esse é o trabalho dos nossos ministros. Ellen White é muito clara. Os textos de Ellen White se harmonizam plenamente com as escrituras. Olha só, vamos continuar lendo aqui, tá? Esse texto está onde? No livro Evangelismo, página 382. Ela diz aqui, ó, se os ministros saíssem do caminho, se eles fossem para novos campos, os membros seriam obrigados a levar as responsabilidades e sua capacidade aumentaria pelo uso. O que acontece, irmãos? O que acontece? Nossas igrejas, elas estão proporcionalmente muito fracas, porque nossos pastores não deixam nossas igrejas trabalhar como deveria trabalhar. Eles deveriam treinar, ensinar, tudo dentro de um planejamento sabiamente preparado. Depois que eles implantaram a igreja, capacitou a igreja, discipulou, agora eles dizem, olha, irmãos, nós vamos estar indo agora para outra cidade, onde não tem presença adventista. Ore por nós e continue sendo fiéis nos dias das ofertas, para que a gente possa continuar avançando. E aqueles irmãos deveriam dizer assim, pastores, muito obrigado, porque o Senhor foi uma grande bênção em nossa vida, conhecemos a verdade para o tempo presente, o evangelho eterno, por meio de vocês, que Deus escolheu, e Deus abençoou o vosso apostolado. Hoje estamos aqui, mas nós vamos orar pelo Senhor, nós vamos estar enviando nossas ofertas, vão avante, e nós vamos avançar, nós vamos cuidar aqui das nossas vizinhanças, fazendo o trabalho que o Senhor começou e nós vamos continuar. E aquilo que nós aprendemos com o Senhor, nós vamos dar continuidade. Isso deveria ser a vida da igreja. Uma igreja em pequenos grupos, uma igreja discipuladora, uma igreja missionária, pastores apóstolos também missionários, com sede de ganhar almas, não para querer atingir alvo de batismo, mas porque quer salvar almas, e assim eles vão com fé, com amor, e assim vão avançando. Irmãos, essa é a força missionária que deveria estar exercendo em nossa igreja. Os pastores passam 4 anos se preparando, estudando. Eu digo aqui, irmãos, que esse meu vídeo aqui pode alcançar até o nosso SALT, nossos doutores. Nossos doutores têm que ensinar nossos pastores a serem apóstolos. Ajudar nossos jovens se preparando para o ministério, para cumprir o ministério de Deus, segundo a revelação profética. Eles deveriam aprender a como implantar a igreja, a como ensinar os irmãos, a como vacinar a igreja contra as heresias. Isso sim tem que ser ensinado no teológico, sabe? Nós temos muito tempo em teologia, muito daquilo ali não é tão prático e aplicável à igreja, como deveria ser. Então, eu estou falando de alguém que ficou 4 anos inteiros estudando teologia no NASP.
tá? Depois eu vou falar com mais detalhes aqui como que é feita a nossa teologia. Mas aqui está, irmãos, claramente Ellen White falando para nossos pastores realizarem o trabalho que deve ser feito. Eu estou mostrando aqui as passagens, o livro e a página. É só conferir. Não precisam acreditar em mim. Vá à fonte. E com certeza você vai encontrar. Amém? E olha só, irmãos. Eu digo aqui, né, quero trazer essa conclusão final, né? Olha só. Creio que com isso podemos concluir que para Ellen White não há esse tipo de pastor administrador distrital que vemos hoje em nossas igrejas. Ela apontava para os pastores implantadores de igreja ou apóstolos e quem deveria cuidar das igrejas já formadas ou estabelecidas seriam os anciãos pastores ou pastores anciãos. Sendo assim, ela se harmonizaria com o que está em Efésios 4, verso 11. Tá? Ali está a clara evidência dos dons espirituais capacitadores que devem exercer dentro da igreja. Deus chama o profeta, que transmite, é o porta-voz de Deus, os apóstolos são os implantadores, os evangelistas, eles aumentam, ampliam o trabalho feito pelos apóstolos. Nós temos os pastores, que são os anciãos, que cuidam e dão continuidade local às igrejas implantadas e formadas, e os doutores que capacitam e preparam nossos apóstolos para continuar implantando igrejas. Então, essa é a estrutura básica declarada em Efésios capítulo 4, verso 11, irmãos. E é esse dinamismo que a igreja desenvolve. E lógico, e graças a Deus, a igreja adventista hoje tem muitos outros recursos que a igreja apostólica não tinha. Só que eu digo, se a igreja adventista voltar à base, à origem do que está no Novo Testamento, com certeza nós já teríamos avançado em muito na pregação do evangelho. Então, os próximos vídeos que eu irei produzir aqui, vamos continuar mostrando Bíblia, Espírito e Profecia e o avanço que poderia ter na pregação do Evangelho. E eu oro para que Deus desperte nossos pastores, nossos presidentes de campo, de associação, de união, de divisão, de associação geral, para que seja despertado para com essas verdades. Eu sei que tem alguns pastores que também creem como eu creio, que sabem até muito mais do que eu tenho aqui falado, mas precisa ter coragem e ousadia para se colocar do lado da verdade. Precisa ter fé para obedecer a palavra de Deus. Você, meu querido pastor, não pode ser conveniente com a situação que está hoje o ministério, não pode ser conveniente. Aceite o plano de Deus. Busque, pelo Espírito Santo, exercer esse chamado. Haja dentro de nossas associações debates e estudo quanto a isso. Sabe, faz 32 anos que eu sou adventista. Vejo que já foi levantado e está sendo levantado muita coisa em relação a pequenos grupos, em a igreja ser uma igreja em pequenos grupos. Mas enquanto ser pastores, ministros, apóstolos, ainda precisa muito discutir. Então, irmãos, o que eu estou fazendo aqui é dar o primeiro passo. Eu sei que pode ter muitos outros pastores ou irmãos ou ex-pastores em outros lugares do mundo que estão fazendo a mesma coisa, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo, irmãos, revelou a Ellen White e os apóstolos para que nossos pastores hoje fossem pastores apóstolos. Então, precisamos dessa reforma do sistema pastoral urgente. A igreja necessita desse tipo de pastores. Então, aguardem o nosso quarto vídeo. Daremos continuidade ao que temos ensinado até aqui. Que Deus abençoe. Vou deixar aqui no final também, quem quiser contribuir no nosso trabalho, não somente através das orações, mas também através de recurso financeiro,
Eu digo assim porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 que nós devemos viver do evangelho, sabe? Eu fiz teologia, me preparei para poder fazer esse trabalho, vou fazer esse trabalho. Então, quem sentir no coração tocado em ajudar-nos, poderá nos ajudar. Não vou receber dízimo, tá, irmãos? Não é dízimo que eu estou pedindo aqui. O dízimo tem que ser a casa do tesouro, a igreja. Agora, quem quiser dar uma contribuição financeira, sinta-se livre. Não importa o valor, mas eu preciso melhorar os recursos, preciso desenvolver mais no tráfego pago para divulgar mais ainda essa mensagem, melhorar a iluminação, o som, enfim, tantos outros recursos que carecem e para que eu possa ter mais tempo para desenvolver esse trabalho, porque Deus tem me abençoado com muito conhecimento, mas eu preciso ter tempo e dedicação. Então, irmãos, eu peço que vocês possam nos ajudar, sabe? Eu vejo aí tantas pessoas colocando para torcida organizada, irmãos da igreja, são membros de YouTube para para torcida organizada, para festinha, para tantas das coisas banais, irmãos. Vamos ajudar nossos irmãos na pregação do evangelho. Vamos contribuir para que possamos apressar a volta do Senhor. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso foco. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.